Fala, pessoal. Então, estamos aqui com mais uma consultoria. Hoje a gente está com o Danilo e o Danilo vai contar um pouquinho da história para a gente. E aí a gente vai verificar o que que a gente pode trazer aí de informação, conhecimento, ajuda nessa consultoria. Então, seja muito bem-vindo, Danilo. Queria que você se apresentasse aí e falasse um pouquinho aí da sua trajetória como trader. Boa tarde, Salomão, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Espero aí que seja de grande ajuda. Acredito que vai ser sim, já te acompanho há algum tempo. Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Morava em Minas, vim para cá já faz algum tempo. E eu conheci o trader, o mercado financeiro, que eu comecei a atuar assim mesmo em 2017. Eu trabalhei num banco durante 5 anos. Lá eu tinha um certo envolvimento com ações, o mercado, mas não sabia como atuar diretamente nele por conta própria, por minha conta, né? E tá dia a dia nele. E assim que eu comecei, eu trabalhava numa outra empresa, eu baixei um MetaTrader e junto na empresa, sem ninguém ver, eu fazia umas entradas lá, escondido, e foi achando as dificuldades que tem pelo caminho, né? De ao ponto de entrada, de saber o que está fazendo. Então, no começo ali era totalmente inocente, era um jogo mesmo. Só viu que se o mercado estava subindo, comprava, se o mercado estava descendo, vendia, escondido do gerente. Não tinha muito como ficar analisando. Aí eu fui conhecendo as várias técnicas que tem, os outros métodos, né, de scalper, e as médias, os Bollinger, Fibonacci, aí que eu comecei a estudar. E eu estou até hoje. Hoje eu saí do meu serviço para me dedicar totalmente nisso. Eu acredito que dá para ganhar dinheiro, sim. Eu tenho amigos também que já estão fazendo isso. Porém, quando você se tira a renda somente disso, né, tem uma pressão grande por trás e abala bastante. E eu não consigo mais ter a consistência, assim, entre a parte de gerenciamento, entre a parte financeira. Então, foi mexendo em várias coisas assim. Hoje eu não consigo mais ter mesmo essa estabilidade. Um pouco isso na minha história. Entendi. E o que que, como é que você teve assim o primeiro contato com o day trade em si, né? Você já tinha algum contato com a ação, mas você já conhecia? Como é que você começou a conhecer essa questão do day trade? Eu comecei porque eu descobri a renda variável, descobri as corretoras, né, que eu podia operar por conta própria. E então eu caí na questão das opções. Comecei Uhum. com opções e ficava lá e home broker ruim, não sabia. Um amigo me apresentou e falou: tem um mini índice, tem um mini dólar, tem um mercado assim. Ah, cara, eu não conheço, vamos estudar. Aí eu comecei a ver como que era, como que funcionava, que foi em 2017. Aí eu baixei uma plataforma lá, o MetaTrader, aí que eu tive meu primeiro contato, mas eu nem é, conhecia como ele funcionava, a questão das ordens, os números, né? Eu não tinha essa parte técnica mesmo, aí que eu fui aprofundando e tendo esse conhecimento. Mas era bem Entendi. mesmo, não fazia nada, não tinha nada de análise. Entendi. E você chegou, quando você começou, você chegou a estudar o mercado, estudar qual ativo você entrar no mercado? Como é que foi isso? Então, aí depois de um tempo eu comecei a estudar, né? Aí eu vi que era sério mesmo, falei, pô, tô mexendo com a economia de um país, né? Não é simplesmente só os números, não é só ações, é outra coisa por trás, né? Aí foi quando eu comecei a estudar canal de YouTube. Aí nessa época não tinha tantos canais ainda, era poucas pessoas, né? Hum. Tinha. Então comecei a ver, cada um tinha um jeito, cada um tinha uma técnica. E aí que eu comecei a ver como, o porquê que o mercado se movia, movimentava e como que era. Foi aí que eu comecei a estudar mesmo, mais bem a fundo, assim. Índice dólar hoje que eu faço.
Entendi. Então você faz índice e o dólar, né? Isso. E chegou a fazer algum curso? Fiz os online que tem, os gratuitos, fiz um monte, de quase todos os analistas que tem, fiz alguns pagos. Hoje eu faço um também, gratuito, mas eu sempre faço, eu sempre estou procurando entender um pouco mais, conhecer um pouco mais assim de estratégia, de técnica. Eu faço sim, estou sempre atualizando. Beleza. E questão de quando você começou no mercado, o que você tinha em mente assim? Seria mais uma renda complementar ou você tinha algum objetivo específico? Como é que foi? Quando eu comecei era uma renda complementar, porque a pessoa que me apresentou falou: oh, você tem chance de ganhar o seu valor investido infinitamente aí, né? Ah, não é possível. Falei, vou ver como é que é. Já conheci um pouquinho, fui ver. Falei, é bem mais rápido, volatilidade. Aí, no começo eu pensei, estava lá no meu serviço, estava satisfeito, falei, pô, qualquer R$ 50 que eu ganhar por dia, já garante o final de semana, e já tinha aquele pensamento. Aí foi quando eu descobri que é sério. Falei, não, tem gente que vive disso, eu vou viver disso também. E é o que eu estou pretendendo hoje. Entendi. E como é que foi essa transição? Você falou que agora você tem uma pressão maior, né? Como é que foi essa transição de sair do emprego e voltar as atenções para o mercado financeiro? Eu tinha feito um plano, já tinha essa ideia, né, de estar aí no mercado financeiro, fiz uma reserva, não era grande, mas eu tinha uma reserva para começar. Na verdade, a gente faz um monte de plano e eu vi que era o que eu tinha de reserva era bem menor do que eu precisava para estar atuando. E eu saí em novembro do ano passado. Então, eu comecei em dezembro direto, todo dia. Comecei a acompanhar salas, né? E ver e tal. Foi até bem, em dezembro foi bem. Janeiro eu não consegui, que eu tive os problemas, fui viajar, não atuei em janeiro. Fevereiro já comecei já ter o problema, não ter mais os gains e o operacional fica meio abalado. Aí eu parei em fevereiro, analisei tudo que eu estava fazendo, março fui bem de novo, aí abril eu quebrei a banca. Aí fiquei corajoso, achei que estava podendo, fiquei grandão e quebrei a banca. Aí voltei, agora eu estou voltando aos poucos. Em maio, para ter ideia, eu voltei com R$ 80 só. Eu consegui em um mês fazer 100%, eu finalizei com R$ 800, né? Aí que agora que eu estou levantando de novo para voltar a atuar. Tô, assim, mais agressivo. Entendi. E você fez um planejamento para quantos meses, né? Quando você saiu do trabalho para você viver aí de trade mesmo? 6 meses eu fiz. 6 meses. 6 meses. E, bem, se você já fez aí, começou em novembro, né? Nesse plano todo, Já esses zerou. esses 6 meses já se passaram, né? A gente está em praticamente setembro. E como é que está esse planejamento? Então, eu tenho outra renda, tá? Eu consegui conciliar um serviço de um amigo, e eu já tinha uma certa intimidade, então eu tenho essa outra renda. Ela não me ocupa tempo, nada, é em casa também, mas aí eu tive que pôr ela em primeiro lugar e voltar como o trader, como o planejamento que eu tinha. Crescer de novo, bater a consistência para a virada de chave para eu conseguir ganhar dinheiro e fazer somente isso, né? Então hoje, assim, hoje eu sou bem mais cauteloso com minhas entradas para não quebrar banca, não entro fora do meu operacional para não ter esse risco, para eu estar sempre atuando. Mas aconteceu que eu fiquei medroso. Hoje eu até vejo uma entrada e eu não fico. Aí eu procuro uma segunda opinião. Aí se tem algum analista que vai falar, ó, vai acontecer isso, aí eu vou e clico e falo, ó, ainda bem que eu entrei, mas quando não acontece, perder é pior do que tentar, viu? Entendi. E
quando que você teve essa parceria com seu amigo? Que é aí que te deu talvez um respiro para você estar mais tranquilo para você operar. Essa parceria ela já veio em abril. Ela veio em Em abril. abril mesmo. E que já tinha quebrado a banca, que eu ia precisar, ela veio em abril. Foi depois que você quebrou a banca? Foi, foi. Tá, beleza. E me fala como é que em abril você quebrou a banca. O que aconteceu? Porque em março eu vim bem, né? As análises estavam dando certo e o operacional estava dando certo, eu aumentei a mão. E em um certo dia, falta, parece que é uma malícia de mercado. Quando você toma um loss, vai lá e fala assim, nossa, vou analisar onde eu errei. Aí você vê entrar, nossa, era isso, uma informação lá fora, um motivo qualquer. Aí você fala, não, vou recuperar. Então, um exemplo, você estava com 5 contratos para recuperar, fazia o tanto de ponto que eu precisava, não, mas com 10 é metade. E ela entrava com 10. Então, se eu precisava de 100 pontos, preciso só de 50. Mas aí, violinava e assim foi indo. Entendi. Até assim, E nesse dia você chegou ao máximo de quantos contratos? foi 12 contratos, eu acho. 12. Foi direito, acho que foi 12 contratos. E aí, nesse dia você perdeu quanto? Ó, teve um dia que foi dias consecutivos, Ah, né? entendi. Não foi um dia só, assim. O maior foi 1.200. Entendi. Maior, mas teve de 700, teve 500, aí eu fechava e ia fazer outra coisa, mas é teimoso. E foi, então, em dias consecutivos que Dias foi ocorrendo. consecutivos. Foi umas 5, 6 entradas, assim. Mas a hora que eu vi que já estava lá no fundo, já era tarde. Entendi. E em março, com quantos contratos que você estava operando? Com 5. 5. Aí, em abril, você quis fazer o quê? Botou quantos? Aí abriu, aí dependia das entradas, né? Tinha entrada que eu fazia 5, tinha entrada que fazia até 2 contratos, aí eu dependia da análise. Se eu via que era certeza, eu entrava mais, aí pegava menos pontos, aí ia fazendo, alternando assim. Mas eu não deixava passar dos 5 contratos. Esse era o meu operacional. Só que aí o que acontecia? Eu segurava mais o loss do que o gain. Quando eu estava perdendo, eu conseguia perder bastante. Para ganhar, eu não dava deixando ganhar mais. Entendi. Mas você falou que de março para abril você aumentou o número de contratos. Sim, sim. Então, em março, você fazia até quantos? Ah, tá. Em março era 5 contratos o meu máximo. Aí abril, quando março deu certo, abril eu fui lá, comecei com 10, com 7. Entendi. Entendi. Tá, beleza. E como é que está o teu operacional hoje, né? Como é que são os seus setups? Como é que você pensa aí quando aparece uma condição, o que você faz? Então, aí depois disso eu quis reinventar a roda, né? Eu comecei a aprofundar mais, e tape reading, price action. Aí você enche a tela de coisa, aí também eu vi que não estava dando resultado e eu tentei me resetar. Falei, não, vou começar do zero de novo. Hoje eu tenho poucos indicadores, hoje eu uso o Doom, né? Eu tenho lá uma tela minha dos índices, como que está, o S&P 500 eu uso para umas análises, mas eu uso fechamento, rompimentos, eu traço todo dia onde foi topos e fundos, eu tenho o ajuste, eu, eu levo e eu deixo o Bollinger, que eu sempre gostei dele e vou nele assim, mais como entrada mesmo para achar um pouco do alvo. Isso é meu operacional hoje. Entendi. E você, hoje em dia, são quantos contratos que você está usando? Hoje, por causa do financeiro que eu tenho 1.080, R$ 1.100. O que eu tracei como plano? 22 dias úteis, dividido por 1.000, que eu tenho que dobrar meu capital. Então, eu entro com um contrato para tentar fazer R$ 45 por dia. Quando eu vejo que a entrada é boa, eu ponho 2 no scalp, nas dicas aí, que dá 2 contratos, é o que eu estou fazendo, se conseguir a consistência para dobrar o capital e assim ir aumentando. Então, a tua mão máxima atualmente são 2 contratos. 2 contratos. Dois Tá. contratos.
E stop? Quanto que você coloca aí de stop? Tem vezes, então, conforme a entrada, stop no máximo de 100 pontos, mas quando é entrada de algum rompimento, eu sei que ele vai andar, que dá para pegar 60, 80 pontos, eu deixo o stop no máximo de 60 pontos. Tá, então rompimento seria 60 pontos de stop, né? Uhum. E outras entradas, como um ajuste, Um são 100. Fibonacci, um ajuste, eu entro com os dois, aí eu pego 100 pontos, 115 pontos no máximo. Tá. E o teu limite de perda são R$ 48. 45 também. R$ 45. Tá. Uhum. Então, beleza. E depois que você quebrou, voltou, agora está com esse operacional, como é que você tem ido? Então, eu estava indo bem no começo do mês. Sexta-feira passada, fiquei grandão de novo, eu devolvi um pouco, mas aí eu tô do 0 a 0. Eu tinha gordura, eu devolvi todo esse que eu tinha feito lá. Eu perdi 115, R$ 123 do que eu tinha feito a mais. Mas tá indo. Tô no 0 a 0, tô voltando, não tô evoluindo. Entendi. E aí você aumentou a mão para quanto? Esse mês, você fala? Ou É, que você falou que ficou grandão, né? O que é ficar grandão? Ah, tá. Desculpa. Não, eu fiz mais entradas. Eu fui fazendo entrada, eu comecei a perder, falei, dá para recuperar. É sempre 2 contratos, eu não saio disso mais. Tá, Porém, eu fiz mais entradas. entendi. E aí você estipulou um limite de perda maior ou foi no dia do pregão que você foi Foi o decidir? dia do pregão. Não tinha estipulado perder esse valor. Tá, Intuito mesmo. deixa eu ver. E agora, bem, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho das tuas dificuldades, né, os teus desafios. Hoje em dia, o que você tem aí que você acha que é o teu grande desafio, algo que você queira aí trabalhar para a gente ter ali um desenvolvimento no teu operacional? Achar as entradas mesmo. Como eu te disse, eu preciso da confirmação de alguém. Esse, esse feeling do mercado. Eu vejo talvez o que ele vai fazer, um movimento, mas eu não entro. Com medo. Entendi. E aí, como é que você entra, né? Eu entro, aí eu vou em alguma sala, ou eu vejo alguma informação, e se eu vejo que tem alguém operando, eu vou e faço a minha entrada. Entendi. E você chega a analisar o mercado no mesmo dia antes do pregão ou no dia anterior? Eu vejo as 5 notícias do Investing, dou uma olhada lá assim, vejo os horários lá do calendário econômico, quando tem notícia relevante, eu dou uma analisada assim. E o gráfico? O gráfico também, quando foi, os pontos. E você chega a desenhar alguns cenários, mesmo que seja mentalmente, ó, isso aqui pode ser uma entrada boa, isso aqui eu posso entrar numa operação de suporte e resistência, isso aqui pode ser que seja um rompimento. Não faço isso não. Uhum, tá. Beleza. Então, hoje a sua maior dificuldade é saber aí um ponto de entrada. E agora, vamos dizer assim, né? Você seguiu alguém ou teve algum motivo para você entrar, você entrou na operação. Quando você está numa operação, né, ela está em andamento, o que acontece com você? Geralmente, quando eu vejo que ela tocou e não saiu, e está demorando para chegar no alvo, eu encerro. Eu não deixo ela chegar até o final. E isso, de vez em quando, ainda dá um arrependimento, porque, um exemplo, eu ia pegar 100 pontos. Eu vi que chegou lá 90, 85, começou a enrolar, eu vou lá e encerro. Aí depois chega no ponto que eu queria, eu falo, nossa, devia ter segurado. Ao invés de subir o stop, por exemplo, a entrada, ou algo assim. Acontece muito isso. Entendi. E hoje, por exemplo, um setup aí de ajuste, como é que você coloca quanto de gain aí em termos de pontos? 115 mesmo.
como o valor financeiro é R$ 45 só para dobrar, então eu penso um ajuste de 2 contratos, 115 pontos já chega, né? Já dá aí dentro do operacional, quase. Entendi. E nessa operação, você entra com um ou dois contratos? Quando bate os 50 do FIBO, que está perto de fechamento ou um ajuste, assim, eu entro com 2 contratos. Eu tenho Ah, bastante informação. e aí você chega a fazer alguma parcial ou deixa fluir? Então, aí eu tenho uma estratégia e vai muito consta, ô, Salomão, da minha primeira entrada do dia. Isso é uma coisa que eu reparei. Se a primeira entrada que eu fiz no dia eu já fiquei positivo, aí uma entrada dessa de 50% que a gente está falando, eu faço uma parcial sim, eu encerro um contrato com 70, 80 pontos e deixo o outro andar. Agora, se a primeira entrada que eu fiz do dia ela já foi negativa, parece que ela já te mexe com o psicológico, né? Então parece que você já não trabalha mais pensando em ganhar, você quer recuperar. Isso mexe bastante. Aí eu deixo ir para recuperar e fazer mais um pouco. Então, mexe no teu operacional, né? Mexe. E aí você começa a ter algumas entradas fora do teu padrão, ou você, o que acontece? Antes eu tinha mais, hoje não, hoje eu tento me controlar bastante. Escrevo na parede para evitar essas entradas, porque brigava comigo mesmo. Então eu começava a fazer entradas sem analisar muito, só analisando o padrão do candle, alguma coisa assim. Então aí eu tomava bastante stop. Então hoje eu não faço muito mais isso. Mas de vez em quando ainda dá uma escapada, você vê lá e toma uns loss. Entendi. E quanto ao stop, quando ele está indo contra você, né? Vai que você entrou aí numa operação de ajuste e o preço está indo contra você. Você mantém o teu stop, o que que você faz? Mantenho, mantenho. Mantém. Antigamente, no começo, eu ia descendo ele, que eu acreditava que ia voltar, né? Falava, não, tá curto, mas geralmente acabava perdendo. Não, hoje eu mantenho. Viu? Ah, beleza. E você estava falando aí que na primeira operação, se tomar um stop, isso aqui começa a alterar você, né? Isso. Quando vamos dizer que você já tomou um stop, né? O teu comportamento, você fica, vamos dizer assim, mais corajoso ou mais medroso? Ou fica da mesma forma? Fico mais corajoso. Parece que fico mais ansioso, com vontade de fazer mais entradas para recuperar logo, para tirar do vermelho logo. Entendi. Beleza. E aí, vamos dizer assim, fechou o dia, né? Como é que é teu sentimento, né? O que que você pensa ou o que que você faz quando você tem um dia de gain e também o que que você pensa, o que que você faz quando você tem um dia de loss? Como é que é o teu dia depois quando você fecha as suas operações? Depois que eu encerro, eu anoto se eu ganhei ou se eu perdi, né? Para saber fazer o controle do financeiro, mas hoje eu consigo controlar. Eu penso que, como é o meu serviço é ser trader, eu penso que eu sou um vendedor de dinheiro, né? Eu negocio dinheiro. Então, eu consegui me controlar da seguinte forma. Eu penso que o dia que eu tive um loss, foi um dia ruim de vendas. Eu não tive um dia bom, como é um dia no comércio. O dia que eu tive gain foi o que eu tinha planejado. Então, eu consegui controlar isso. Sobre isso, eu já estou mais tranquilo. Não sei se é o certo, mas foi um jeito que eu achei meio que de me tranquilizar. Eu tinha o loss, eu ficava muito ruim. Pensava que era a cadeira que estava ruim, era o ambiente, o computador, a plataforma, trocava de plataforma, então eu colocava a culpa em várias outras coisas, né? Entendi. Então, beleza. É, e você falou que anota. Você anota o quê? Os valores. Mais o resultado financeiro do que aconteceu. Isso mesmo.
anoto. Mas você chega a anotar suas entradas, anotar, ter uma reflexão sobre o seu comportamento, o que que aconteceu, o que que você estava pensando, as suas emoções? Não, não anoto o tanto de pontos que eu peguei, o porquê eu fiz aquela entrada, eu não anoto, não. Entendi. Beleza. Você falou que a tua maior assim, dificuldade ou desafio é saber um ponto correto para você entrar numa operação. Mas você Verdade. acha que essa dificuldade ela vem muito mais de uma parte técnica, de saber tecnicamente qual é o ponto que você tem que entrar, ou tem ali um viés muito maior na parte emocional? Na sua opinião, é o quê? Viés emocional, totalmente. Como eu disse, eu posso até ver a entrada, eu sei que vai acontecer, mas eu não entro, não entro. Talvez o técnico já saiba daquilo, já estudamos aquilo, né? Mas o emocional não deixa. Entendi. Beleza. Já deu para ter um panorama geral. Tenho algumas considerações aqui para fazer. A primeira, que é mais importante, que você já fez, né, é você ter uma renda extra, né, para não ter muito essa pressão em cima de você, né? Já que você fez um planejamento para operar 100% no mercado financeiro, viu que aquela reserva já se foi, para você não ter um problema de pressão, de estar operando, estar pensando em pagar a conta, realmente isso aí foi a primeira parte a ser trabalhada. Então, isso aqui já foi um ponto bastante positivo, né? Outras percepções que eu tive, não vejo, né, você tendo um padrão operacional muito bem estabelecido. O que eu vejo é você tá operando de forma muito subjetiva. E aí você falou, eu preciso de algum tipo de confirmação. Então, ou é alguma pessoa falando alguma coisa para você, ou algum acontecimento externo que acontece que foge aí ao seu controle. Não sei se você tem algum dia já percebeu isso, né? Quando você, pelo que você me falou, relatou, você não tem o controle das suas operações, né? Parece que tem que ter alguma coisa externa para você dar a partida para você operar. E aí, quando você toma um stop, aí que a coisa começa a ficar mais ter mais dificuldade. Então, o que é importante fazer? Né? Você criar um padrão operacional muito bem estabelecido e muito claro. E o que é criar um padrão operacional muito bem estabelecido e claro? É você registrar numa planilha, né? Eu não sei, você já viu um vídeo, né? Eu já fiz 2 vídeos, que é sobre planejamento, plano de trade e um outro que é diário de trade. Já chegou a ver isso? Não, não. Tá. Vou ver. Então eu vou te passar, porque ali eu coloco o que a gente tem que fazer para criar o nosso plano de trade. E criar o nosso plano de trade é registrar o nosso setup de forma mais clara possível. Por exemplo, você falou aí do ajuste. Como é que eu faço o ajuste? Tem a linha do ajuste, eu coloco a minha ordem exatamente no ajuste, né? Isso aí de uma forma mais didática para a gente ter ali uma clareza muito grande sobre como operar o ajuste, né? Coloco exatamente na linha, então a gente não precisa de opinião de ninguém. A gente já sabe que tem a linha do ajuste, colocou a nossa ordem ali, colocou o nosso stop abaixo, aí você adapta, né, de forma do teu stop ser de acordo com teu limite de perda, né? E eu faço 50%, 50 pontos de parcial e ali um gain ali de 200 pontos. Isso aí é um exemplo. É um exemplo. Mas repare, é muito bem objetivo. E veja que você, quando aparece a condição, a gente não precisa nem pensar no que tem que ser feito, porque a gente já registrou tudo. Perceba que a gente já está na nossa planilha o que a gente tem que fazer. A gente, no mercado financeiro,
a gente não precisa pensar quando aparecer essa condição. Está lá o ajuste, coloquei minha ordem, coloquei meu stop, já sei exatamente onde é que tem que ir ali o meu gain, né? E para quem utiliza ordem oco, é colocar ali e não fazer mais nada. Já está tudo preenchido ali, não precisa fazer mais nada. Então, o que precisa ser feito é estabelecer isso. Para cada setup que você tem, você já estabelecer essas condições, o teu ponto de entrada, o teu stop, e é bom escrever. Não deixa só na mente. Escreva isso para você masterizar. Então, você já ter exatamente isso registrado, você já pode deixar aquilo ali, porque justamente para você não pensar no mercado. No mercado financeiro, a gente tem que executar. A gente está ali para executar. A análise, né, já foi feita, está lá na nossa planilha. É identificar o padrão, acontecer o padrão, a gente vai lá e executar esse padrão. Beleza? Então, para cada setup que você tiver na sua mente, registre. Por que é importante registrar? Porque quando a gente está registrando, a gente começa a pensar realmente. E aí você começa a tirar algumas dúvidas que tem na mente e registrando ali você já vai respondendo alguns questionamentos que você tem. Por exemplo, né, o que é importante também? Vamos dizer que, pegando esse exemplo do trade do ajuste, você colocou a sua ordem exatamente na linha do ajuste, ela foi a 5 pontos da tua ordem e não executou. Ali, você vai ficar assim, pô, e agora? O que eu faço? Eu mantenho a minha ordem ou eu cancelo tudo? Então, quando você estiver registrando o teu setup, você também tem que colocar essas condições. Se acontecer essa condição aqui, qual é a minha ação sobre isso? Tá? E aí, você pode ver por backtest o que o índice tem feito aí nas últimas 20 ocorrências de trade do ajuste, para você ver, não, quando ele é defendido a 5 pontos da linha, quando ele volta, ele vai lá e rompe, então não vale a pena. Ou então, ele vai lá, pega geralmente a ordem e volta ao favor do ajuste. Os players defendem essa região. Então, você começa a colocar alguns cenários de forma que apareceu a condição, apareceu aquele cenário, já sabe exatamente o que tem que fazer. Ficou 5 pontos ali, eu tenho minha ordem de compra, ela bateu 5 pontos acima, não executou e subiu. Beleza, você já sabe previamente. Agora eu vou lá, pum, cancelei. Fiz o que eu tinha que fazer, não executou, é do mercado, não tem problema. Vou partir para um próximo setup. Então, estabelecer isso é o primeiro passo para te dar mais confiança, para você não precisar de mais ninguém. De não precisar de outro analista, de uma pessoa, uma condição externa, de um S&P, o que ele está fazendo. Apareceu a tua condição, você vai lá e executar. Outra coisa que é importante, né? A gente não pode ter uma expectativa individual, uma expectativa grande numa operação individual. E o que é isso? Estou no trade do ajuste, agora vai. Vou colocar ali, agora vai. Não tem como. Você, no início do nosso bate-papo, você teve uma hora que falou, não, isso aqui é mais certo. Né? Uma operação que era mais certa. No mercado não existe isso. Né? A gente não pode ter um viés. Eu gosto de falar o seguinte, a gente tem que ser firme no nosso setup, em seguir o nosso próprio setup, e tem que ser flexível na expectativa do mercado. O que o mercado vai fazer? Porque o mercado ele pode fazer qualquer coisa. A gente está ali lidando diretamente com incerteza. O mercado pode acontecer tudo. Né? Pode acontecer tudo. Então, não é porque tem um ajuste ali que ele, eventualmente, não vai vazar. Tá? Então, a gente tem que ter isso. Porque quanto mais a gente reduz a nossa expectativa, mais tranquilo que a gente fica. E outra coisa que ajuda a diluir essa expectativa é quando a gente pensa numa sequência de trade. Então, o que é isso? Sequência de trade. Outro exemplo que eu gosto de dar, né?
Vamos dizer que a gente tem aqui uma urna, né? Uma urna fechada, onde a gente tem ali uma abertura ali para a gente tirar uma bola da urna. Imagine que dentro dessa urna existem 15 bolas verdes que representam o nosso gain e 5 bolas vermelhas que representam o nosso loss. Quando a gente vai tirar essa bola da urna, a gente não vai saber se a gente vai estar tirando um loss ou vai tirar um gain, uma bola verde, uma bola vermelha. Mas a gente sabe que na sequência da gente tirar as 20 bolas, a gente vai saber que a gente vai sair no positivo, porque são 15 verdes e 5 vermelhas. No mercado financeiro, a gente tem que ter esse pensamento, essa mentalidade de sequência de trade, tá? Através do backtest, ou mesmo da sua própria experiência de analisar o mercado. Você começou em 2017, então você já tem uma vivência do mercado. Então, pela sua vivência, eu faço o trade do ajuste, eu sei que na maioria das vezes ele dá certo. Então, com isso, vai diluir a sua expectativa naquela operação específica, porque você sabe que você executando sempre aquela condição, quando ela aparecer, você sabe que numa sequência, ao fim de, sei lá, de tantas ocorrências, você vai sair no positivo. E isso ajuda bastante. Entendeu? Legal, muito bom. Então, Padrão mesmo nas entradas aí, fazer backtest mesmo. E isso, né, o pessoal fica perseguindo consistência, mas consistência, ela não é externa. A consistência, ela é interna. É que sempre a gente está ali fazendo as mesmas coisas no mercado. Isso é ser consistente. Se você pegar em qualquer outra profissão ou qualquer outra atividade, você pode reparar que uma pessoa consistente é uma pessoa que está sempre fazendo aquilo, né? Por exemplo, um nadador. O cara é consistente quando ele está indo todo dia ao treino, dando o melhor dele, mas ali, regularmente, na disciplina. Isso é disciplina e consistência. Não é o resultado que ele vai ter. O nadador, ele está numa competição e aí ele tirou, sei lá, foi o primeiro lugar. Aquilo é somente uma consequência de todo um trabalho que ele fez anteriormente, de ser consistente dele mesmo, treinar todos os dias, de fazer o que tem que ser feito de acordo com o planejamento que ele fez. No mercado financeiro é exatamente isso. Ser consistente não é ter uma quantia de dinheiro ali na corretora, mas ser consistente é todo dia estar ali fazendo o operacional, seguindo essa planilha que cada trader tem suas próprias regras para serem cumpridas, regras que ele mesmo criou, que aquilo vai ajudar a limitar perdas e aumentar os lucros. Então, é isso que, infelizmente, quando um trader entra no mercado financeiro, ele não tem muita noção disso. Ele arruma algum tipo de setup, mas opera muito subjetivamente. E aí tem aquele momento de empolgação, né, de estar, caramba, isso aqui realmente dá dinheiro, é possível. Mas como não tem ali uma consistência, não tem algo que é mais não tem uma base forte, não está registrado, não tem ali, todo dia eu vou fazer isso, as coisas começam a andar de forma que a gente não quer. Então, começa por aí, né? Começa por aí. Anotar as entradas, as saídas, os cenários, e aí eu vou te passar esses 2 vídeos que dão aí um passo a passo mesmo e tem uma planilha para você baixar. E aí já ajuda muito. Né? Esse é o plano financeiro, é o plano de trade. O outro vídeo é o diário de trade, que também tem, na mesma planilha, tem uma aba lá, que ali você analisa o teu próprio comportamento. São algumas perguntas simples que você é interessante você responder diariamente. Acabou de operar, responde lá, porque é bom responder logo, para não passar muito tempo e depois, o que eu fiz aqui? Então, tem questões tanto operacionais quanto comportamentais. E no comportamental, é interessante você fazer uma reflexão. Antes de operar, né, acabou o dia, beleza.
fez lá, anotou tudo. No dia seguinte, antes de operar, dá uma olhada no que foi escrito, dá uma olhada, pô, o que eu posso corrigir em termos comportamentais, em termos até mesmo operacionais, para que eu vi que isso aqui foi uma coisa que não foi legal e aí eu posso estar ali operando de uma forma melhor. Então, isso aí é bem importante. Então, também vou passar para você. Então, tem que ter essas noções, tá? Beleza. Então, já falei da subjetividade de operar, Sim. já falei como vencer essa subjetividade. Limite de perda, acho que já está muito bem atrelado ao teu risco. Então, o que a gente tem que ter, né? São coisas que andam de mãos dadas. O planejamento financeiro, que vem ali, que você já estipulou, eu tenho X reais para arriscar no mês. Beleza. Nesses X reais, você vai derivando, você chega a um valor diário de R$ 45 que pode perder. A partir disso, os teus setups eles têm que estar casados com isso. Então, o teu risco tem que estar casado com isso. Então, eu vou fazer um setup do ajuste aqui, eu já sei previamente quanto que eu posso ali arriscar. E o interessante é você, de R$ 45, né, que vai se definir em termos de pontos, você dividir pelo menos em 3 operações. É importante isso, você ter uma flexibilidade dentro desses R$ 45, você ter ali 3 oportunidades para entrar no mercado, porque é muito frustrante. Eu vou arriscar os R$ 45 numa operação só. Isso é muito ruim. Então, ter essa flexibilidade de colocar duas operações, 3 operações, pelo menos 3 tentativas, é importantíssimo. Então, o teu planejamento financeiro tem que estar casado com o teu risco, né, a gestão de risco, e que tem que estar casado ali com o teu setup. Isso é importante também. Mas eu acho que isso você já faz. Pelo que você falou, isso você já faz, já ajusta o teu stop de acordo com o teu limite de perda diário. Já faço, sim. Isso eu já. Beleza. A questão que você encara o lote como um dia ruim de venda, eu acho que é interessantíssimo. Tá? É como se a gente fosse... É a mesma coisa, um empreendedor que tem ali a sua lojinha, que abre em determinado momento, fecha em determinado momento do dia, e depois você faz o seu balanço, como é que foi o dia. O fazer o balanço é justamente o seu diário de trade, onde você vai registrar tanto a parte financeira, quanto operacional, quanto comportamental. Tá? Mas essa noção aí é isso mesmo. É importante que você tenha ali essa questão de empresa. Eu tenho uma empresa onde eu tenho que estabelecer as minhas regras para essa empresa funcionar de forma sustentável. Então, você pode utilizar esses conceitos empresariais para você estar ali. Não, realmente, não, aqui eu atingi o meu limite de perda, eu paro por hoje, acabou. Essa operação aqui eu vou fazer exatamente de acordo com o que eu estabeleci, né? No meu regulamento da minha empresa, eu tenho lá, meu setup é dessa forma. Então, como eu estou operando a minha empresa, então eu tenho que executar aquilo que eu mesmo criei aqui nas minhas regras, nas minhas diretrizes da minha empresa. Então, já que você colocou isso, né, da lojinha, da empresa, pode manter. É interessante, porque aí você está sempre fazendo uma analogia do que você está operando no mercado financeiro com essa parte empresarial. É importante. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Quanto ao medo de entrar na operação, como você diminuiu a sua mão e como você vai ter ali escrito, né, bem claro, esse detalhamento, vai ficar mais fácil. Você tanto não depender de ninguém, quanto você ter mais confiança. Confiança em você e confiança no setor. Tá? Então, isso é importantíssimo. Eu não sei se para você está muito claro o teu setup. Se não tiver claro,
a conta demo, ela serve para isso. Tá? É lógico, conta demo você não tem o emocional. Mas o teu objetivo, se for para a conta demo, é justamente você ter o teu operacional muito bem claro e definido para você depois entrar na real, isso é válido. Agora, se você já tem muito bem definido o que você tem que fazer, não adianta ir para demo. Já vai para a real, já está tudo definido, os parâmetros, as tuas regras, e aí você entra na real para começar a operar. Legal. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Não, acho que você esclareceu bastante mesmo, é isso aí. Anotar as entradas, as saídas, os movimentos, né? Isso. Ver as repetições deles para tirar a porcentagem de acertos e de erros aí mesmo. Isso. Então, foi bom você ter tocado nisso, né? Eu vou te passar também, né, nessa planilha, ela tem uma aba onde são as métricas. Então, você vai só preencher assim, ó, o teu setup, meu setup, ajuste. Aí, todo dia, você vai alimentar essa abazinha. Aí tem lá, gain, loss e empate. Aí você só vai assim, ó, hoje eu operei ajuste uma vez, então coloco lá, 1. Vai botar o 1 no loss, no gain ou no empate. Vamos dizer que foi gain. Botei lá. No dia seguinte, fez novamente uma entrada de ajuste. Deu gain. Então, esse 1 vai virar 2. Então, vai ser acumulativo. E aí, ao final de tantas ocorrências, você já vai ter uma noção exata se aquele setup tá te dando lucro ou não. Mas isso tem que estar casado com a sua performance. Se você está entrando exatamente conforme você planejou, ao final de um mês, por exemplo, você vai ter um balanço. Ó, esse setup aqui realmente está funcionando, ele está legal. Por quê? Porque a performance está ali, eu estou executando exatamente como eu planejei. Aí você pega um outro setup. Não, esse setup eu tenho que eliminar, porque esse aqui não está legal. Por que não está legal? Porque eu executei exatamente conforme eu planejei e ele está dando prejuízo. Aí sim você pode ter uma base muito forte para saber, não, isso aqui eu vou descartar. Agora, se você operar de forma subjetiva, de forma não respeitando as suas regras, aí começa uma bagunça, porque você nunca vai saber se o problema é o setup ou se o problema é a sua própria performance, a sua própria execução. Boa, é isso mesmo. Vou começar a anotar então. E questão de setup, quanto tempo você acha que é legal para ter de teste aí? Para quantas entradas? Eu acho que no mínimo umas 20 ocorrências. No mínimo umas 20. Tá? Certo. Aí você pode fazer backtest e tal. Você tem que ter ali no 20 ocorrências são mais ou menos, vamos dizer que teve uma ocorrência, depende do setup, mas uma ocorrência por dia vão ser um mês mais ou menos, 20 pregões. Por isso que é no mínimo, né? Mas quando você começa a fazer um backtest, você mesmo vai ter mais segurança naquele operacional. Então é importante você dar uma olhada, né? Ó, isso aqui eu vou fazer o ajuste, como é que está o comportamento? Se eu fizer uma parcial, ele está dando quantos pontos, o stop, né? Quantos pontos mais ou menos ele está indo e está indo a favor do ajuste. Começar a ver esses parâmetros, né, de stop parcial, se fizer parcial, ou então o gain, normalmente está dando aí numa média de 150 pontos. Beleza, então você bota lá o teu gain com 110, com 115, não precisa fazer uma pintura, né? Não precisa pegar de ponta a ponta. Mas você pegar ali uma pontuação média que está dando, que tem mais probabilidade, né? A gente está sempre lidando com probabilidade, de ter mais probabilidade de dar o teu gain. Legal. Tá? Uma coisa que você falou no início, né? É que, pô, eu tenho ali o meu gain com 115 pontos, e aí ele, às vezes, ele está dando 85 e ele fica ali. Eu, particularmente, não vejo nada de errado você matar aquela operação. Por quê? Porque você está colocando dinheiro no bolso e o teu alvo não está tão distante. Né? E aí, quando ele fica ali
numa consolidação, ele não está saindo do lugar, ao mesmo tempo a gente está consumindo a nossa mente ali, né? A gente está ali, a nossa pilha, né? Vamos dizer que a gente tem uma energia e aí essa energia começa a diminuir. E aí o nosso poder de tomada de decisão começa também a ficar ruim. Então, se ele está próximo do alvo, a gente não precisa esperar, não, tem que ser exatamente ali no meu alvo. Não, já pode colocar no bolso e pronto. É Ah, legal. Bom, bom. interessante ter isso. E uma coisa, nunca se cobre com um gráfico pronto. Ah, Vamos dizer que, não, fechou a operação, depois ele foi. Cara, naquele momento você não sabia e ninguém sabia o que iria acontecer. Então não se cobre por algo que aconteceu depois. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Se cobre por olhar o teu plano e falar assim, ó, eu executei de acordo com o meu plano. E você pode até colocar essa condição no teu plano. Se o preço for ao meu favor por X pontos, isso já me credencia a fechar a operação se tiver ali consolidado, não estiver andando. Você já pode montar esse cenário, essas condições, que você fica mais tranquilo. Você vai lá, beleza, matei a operação, foi de acordo com o meu plano, eu já sabia, apareceu essa condição, vou lá, matei, pronto. Passo para a próxima operação, fico aguardando uma nova condição, uma nova entrada. legal. E aí quando você começa a fazer isso, você começa a, a ter mais previsibilidade no que você tem que fazer no mercado. E outra coisa que é importante, que é muito bom de se fazer, é você, no dia anterior, à noite e tal, já começar a traçar cenários. O índice fechou aqui, então isso aqui é um ponto de suporte, você já tem um ajuste, né? Isso aqui, o ajuste do índice está nesse ponto aqui, então eu já posso ali já desenhar uma operação para o dia seguinte, quando aparecer aqui, eu já sei que eu vou executar. Já começa a ver, de acordo com os teus setups, já começa a ver, não, isso aqui é um ponto interessante, se perder uma mínima, pode ter um rompimento interessante, então, você já começa a saber mais ou menos o que fazer dentro do mercado. Porque quando a gente está à noite, fora do mercado, a gente está tranquilo. A gente está ali, racionalmente, a gente está focado. Isso aqui pode acontecer. Quando a gente entra no mercado, entra o nosso emocional. Então, quanto menos a gente pensar no mercado, melhor. Quanto mais a gente pensar fora do mercado, já foi pensado, já estava com racional, quando aconteceu a operação, é fazer o que se propôs a fazer antes, entendeu? Fica muito mais fácil de operar. Legal. Beleza? Beleza. Então, é isso, cara. Tem um monte de coisa. Eu sugiro que você veja novamente essa conversa nossa, porque aí você pode ir anotando aí as coisas, porque às vezes pode passar desapercebido. Vou fazer isso. Vou mandar o resultado para você depois. Beleza, e aí a gente vai conversando e pode me mandar as mensagens, pô, eu consegui, eu fiz de acordo. Pode até ser que, hoje eu executei conforme o planejamento, mas deu loss. Tudo bem, né? Tem que pensar em fechar o mesmo positivo, não no dia específico. E a consistência vem exatamente disso. Tá todo dia fazendo certo, todo dia fazendo certo. Fechei o meu mesmo negativo. Opa, então vamos ver o que aconteceu. Já que você executou totalmente de acordo com o planejado, então vamos lá na aba lá de métricas para ver qual é o setup que não tá legal. E aí você começa a fazer o ajuste no setup. Entendeu? E aí a gente vai evoluindo. Mas a sua performance, quando você foca em operar bem, e operar bem é você executar de acordo com o teu planejamento, isso é o primordial e isso que faz a gente ter uma confiança em si mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai aumentando a nossa mão, o nosso número de contratos. Aos poucos. Você falou assim, eu estava com 5 contratos, fui bem no mês, e aí passou para 10. É uma diferença gigantesca. Então, a gente tem que ser gradual. E
é importante a gente pegar o dinheiro que é do mercado para a gente fazer esse aumento de mão. Então, você está com 2 contratos, sua mão máxima, então vai para 3. Teve um mês, por exemplo, positivo, beleza, acabou o mês, fechou positivo. Então, vou aumentar aqui, tenho mais confiança, vou aumentar para 3. E aí você avalia, né, de semana a semana. Essa semana, como é que eu fui? Eu me senti confortável com esses 3? Ou eu tive mais tremedeira, meu emocional foi abalado? Aí você, opa, então eu vou voltar a operar com 2 contratos. Quero ter aí mais base, mais casca com 2 contratos, aí sim. Acumulei mais dinheiro, aí sim. Tenho mais segurança para aumentar a mão. Aumenta para 3 de novo e vai verificando isso. Legal. Sabe o que eu penso, Salomão? Não sei se está certo ou errado. A cada R$ 500 que eu tenho na conta, eu aumento um contrato. Até para sentir como que é, né? E até para ter essa segurança. Porém, não é tipo assim, R$ 500 eu entro um, é 599. Porque se eu fizer R$ 500, entrar com 2 e perder, eu já volto para um contrato, entendeu? Então, é 599 até 599, é 1.099, 1.599. Uhum. Eu vou aumentando de contrato em contrato. Não, perfeito. Você pode criar essas regras. É bom previamente já ter também esse tipo de regra, de saber como que eu posso aumentar o número de contratos e se acontecer alguma coisa, o que acontece para eu voltar ao número de contratos. Aí também é outra coisa que fica muito mais fácil porque já está pensado. Pô, eu tenho mérito, conforme você falou, eu atingi um determinado acúmulo financeiro, de acordo com a minha regra, eu estou credenciado a aumentar o número de contratos. Beleza, então vai fundo. Não fica Isso mesmo. subjetivo, né? É isso mesmo que eu faço. Eu tento seguir essa regra aí. E valor. Vai até sentir como que é, para testar novamente e ver se o emocional aceita mesmo. É bem isso. Perfeito, cara. Perfeito. Beleza? Beleza. Muito bom mesmo. Beleza, cara. E a gente vai conversando. Você vai aí, vai operar e tal. Quando você for operar, vai colocando ou no próprio grupo ou manda no privado. A gente vai conversando também. Sim, não, mando lá no grupo. Diga, sem problema. Tá bom. Então Vamos é isso, conseguir cara. analisá-la. Beleza? Beleza, cara. Te agradeço aí por esse bate-papo. Foi bom e várias questões que a gente vai conversando aqui, eu tenho certeza que muitos traders também têm as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Então, é bom essa interação aí que, além de a gente estar se ajudando, vai ajudar também outras pessoas, outros traders. Ah, com certeza. Com certeza ajuda, sim. As dúvidas, elas são constantes. Mas beleza, muito obrigado pela oportunidade e eu que agradeço, cara. Eu que tenho que agradecer. Valeu, cara. Ninguém faz isso. A mentoria, a auditoria online e presencial. Isso. Uhum. Mas tá bom. É, eu gosto bastante de ter essa interação. Para mim é muito bom, porque eu também aprendo muito. Muito bom Falou? mesmo. Falou. Muito obrigado. Valeu, cara. Um abraço. Precisar. Um abraço, tudo de bom aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau.